Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer encontrá-los nessa tarde de terça-feira, em mais um encontro do nosso projeto de extensão, né? É a segunda edição, esse ano de 2021, do projeto Diálogos sobre a História da Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia. Hoje nós vamos ter o nosso 9º encontro, né? E vamos ter uma presença ilustre, eu diria, né? Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, né? Por vários motivos, que é a professora Maria Stefanu, da URGS, uma referência para todos nós da área de História da Educação, pela sua produção, pela generosidade, pela experiência de vida que tem, né, e pela participação na ASF, a nossa associação. Então, professora Maria, eu queria agradecer imensamente a tua disponibilidade, o teu tempo, o teu comprometimento de disponibilizar um tempo da tua vida, que a gente sabe que não é, que está corrido para todo mundo, e nesse espaço, que é um espaço virtual, que não é tão acolhedor como deveria ser os espaços presenciais. Então, vou me permitir ler um pedaço do teu currículo Lattes, né, porque ele é imenso, né? Então, eu vou ler algumas questões e vou deixar depois para que tu fales, para tu contar um pouco, né, de como tu te tornaste pesquisadora da história da educação. Lembrando que esse projeto surgiu da necessidade de nós continuarmos nos reunindo em tempos de pandemia, eu, os meus orientandos, e hoje ele tomou um aspecto um tanto maior. Existem pessoas de outras universidades, colegas da área, a quem a gente agradece a presença. Então, a professora Maria Stefanu, ela é orientadora de doutorado e mestrado junto ao programa de pós-graduação em educação da URGS, é graduada em História pela URGS, mestre em Educação, doutora em Educação também pela mesma universidade, realizou pós-doutorado na França, é professora titular aposentada da URGS, mas continua trabalhando junto ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi vice-coordenadora e coordenadora do programa entre os anos de 2000. É bolsista produtividade, foi bolsista produtividade junto ao CNPq, foi presidente entre os anos de 2008 a 2011 da nossa associação, foi vice-presidente também de 2013 a 2015, ou seja, dedicou boa parte da sua vida à história da educação e à nossa associação. Então, nós devemos muito da nossa associação, da nossa história, à presença da Maria Stefanu. Então, me orgulho muito de ter tu com a gente nessa tarde. Ela participa de duas associações, né? A Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, a Associação Transdisciplinar de Pesquisas em História e Educação, da França, participou da Comissão de Avaliação da Área de Educação da CAPES, e tem experiência nas áreas de História e Educação, com ênfase em História da Educação, com investigações nos temas História da Cultura Escrita, Práticas de Leitura, Escritas de Foro Privado, Manuais de Acessibilidade, Urbanidade, Medicina e Educação, Memória e História, História e Patrimônio, integra o Conselho Consultivo e Editorial da revista STED-BR Online, Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, Revista Aulas e Tópicos Educacionais, foi editora, né, da Revista da História da Educação entre 2011 e 2018, integra a rede transnacional Transforpress, França-Brasil, desde 2013, é membro do Conselho Editorial da URGS, coordenadora do Comitê de Assessor de Ciências Humanas e Sociais da FAPERGS até 2019, e é líder do grupo de pesquisa CEP, Preservação, Memórias e Acervos, da URGS CNPq. Além de tudo, é uma pessoa a quem eu devo, assim, boa parte das minhas pesquisas de doutorado, porque tive que ler sobre as questões da Primeira República, sobre urbanidade, sobre civilidade, sobre discursos médicos. Então, Maria Stefanu, me agradeço imensamente a tua presença, muito obrigado, e a gente vai estar disposto a te ouvir o tempo que for necessário aqui. Vou colocar a tua apresentação na tela, e aí a gente fica a teu desejo e a tua vontade. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigada, muito obrigada. Primeiro eu queria registrar, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá Sim. bem? Tá. Sim. Eu queria registrar, assim, a minha gratidão pelo convite do professor Alessandro Bica, dessa universidade, a Unipampa. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas falas dos colegas na primeira edição,
não consegui acompanhar os colegas que estão me acompanhando na segunda edição por conta das segundas-feiras, mas eu já vi que estão gravadas as outras falas, e o agradecimento pelo convite é, de certa forma, pelo reconhecimento da minha inserção no campo de estudos da história da educação, mas não há nada de que eu não devesse aceitar o convite. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu acho que a minha participação é sempre um ato político. Eu fui formada no nível superior com recursos públicos numa instituição federal pública. Eu fiz a minha formação depois de mestrado e doutorado e pós-doutorado com recursos públicos, e eu fui professora federal e hoje sou pensionista federal, então eu creio que o aceite a esses convites é um dever do pesquisador, do cientista, enquanto nós estivermos formando novos pesquisadores ou dialogando num campo de estudos, nós temos que ter esses compromissos básicos, que é de dizer sim, né, aos chamamentos, nós não podemos nos furtar disso. Então, posto esse primeiro ato meu, dizer isso, eu vou compartilhar alguns itinerários, porque em 50 minutos é uma vida, né, eu tive uma inserção de mais de 36 anos na URGS, entre o tempo da graduação e depois toda a minha inserção, primeiro como historiadora e depois como professora de terceiro grau, nível, não é? Então, eu vou ter que fazer alguns recortes, sobretudo na direção do que o Alessandro comentou, que é as minhas aproximações com a história da educação. Antes, porém, eu quero fazer um alerta, assim, do meu estilo, do meu jeito de falar. Vocês podem, se quiser, fazer alguma parte, talvez o professor Alessandro possa fazer as interrupções, se houver no chat, porque eu não sou muito boa de acompanhar tudo ao mesmo tempo, que desde pequeno, meu pai pedia que eu abreviasse a história, né? Quando eu precisava contar uma história, eu tinha que fazer toda uma contextualização para narrar o evento. E isso persistiu. Eu vejo que, às vezes, os meus filhos também me diziam: mãe, papo reto não tem curva, diz logo o que é, né? E os meus alunos, da mesma forma, que eu tenho essa tendência, eu acho que não existe a produção de uma problematização sem uma contextualização. Então, vai acontecer isso hoje, antes de eu apresentar exatamente aquilo que poderíamos marcar como um encontro com a história da educação, para que a gente possa compreender isso. Eu considero que, de ofício, eu me vejo forçada a fazer algumas colocações iniciais, inclusive porque esse tema das narrativas biográficas, autobiográficas, do modo como nós elaboramos a memória, como nós narramos as nossas histórias, os nossos percursos, isso é matéria-prima de investigação minha e de docência. Então, o meu próprio memorial de concurso para titular, ele tem uma parte substantiva que é discutir teoricamente o que é um memorial, o que é escrever uma trajetória de 35 anos numa instituição, num texto, o que isso significa epistemologicamente e institucionalmente. Então, eu vou dividir a minha fala de hoje para vocês em dois momentos. Um primeiro momento é discutir as questões afetas a essa ideia da formação de pesquisadores e o encontro com a história da educação. Depois de discutir essas questões mais conceituais, digamos assim, dos meus pressupostos para isso, aí então eu vou trazer alguns elementos do meu itinerário. Pode passar, Alessandro, tá ok, tá bem. Então, assim, as reflexões iniciais, eu vou partir de 4 autores principais, eu poderia ter escolhido outros,
eu amealhei esses 4 porque eles são muito presentes. Eu poderia ter escolhido Arlette Farge, poderia ter escolhido até mesmo Humberto Eco para fazer essa interlocução, mas eu escolhi essas 4 ideias. Eu acho que há sempre, como diz o Chartier, os riscos de retomar uma trajetória. O que a gente retoma não é um processo linear, tampouco é uma mimese do passado, não é? É sempre um exercício muito arriscado quando uma pessoa é convidada para narrar os seus percursos, a sua trajetória, a sua história de vida. Isso tem que estar bem presente, inclusive, quando nós, no campo da história da educação, nos lançamos nas narrativas orais, nos testemunhos orais de história de vida. O Pierre Bourdieu, na verdade, aqui o Roger Chartier está muito inspirado pelo seu mestre, o Bourdieu, que fala da ilusão retrospectiva, sobretudo da ilusão autobiográfica, né? Quem acha que narra fielmente está muito enganado. Toda narrativa ela tem um ingrediente ficcional. E todo o percurso científico de qualquer um dos meus colegas, de qualquer sujeito, em qualquer contexto, de todos os estudantes, é sempre um percurso científico feito também de escolhas inconscientes, não há o primado apenas da razão instrumental. Nós nos movemos inconscientemente por emoções, sentimentos, afetações múltiplas com as pessoas, simpatias e empatias, antipatias, como diz a Antoinette Errant. Nós nos afastamos de determinadas escolhas de pesquisa ou de campos de atuação também por um alinhamento ou um desalinhamento com determinadas perspectivas. Nós estamos sempre, todos nós, sujeitos a encontros imprevistos, eles não são secundários, eles são muito importantes e acasos. A minha trajetória é, assim, repleta de acasos, né? O Carlos Ginzburg diz que o mero acaso ou essa atitude intelectual da busca do desconhecido pode, em alguns momentos, explicar as trajetórias em zigue-zague ou as trajetórias descontínuas de nossas pesquisas. E talvez aqui, junto com o Renato Janine Ribeiro, num texto muito antigo, Não há pior inimigo do conhecimento do que a terra firme, talvez a gente possa afirmar que uma atitude intelectual importante é esforçar-se por multiplicar os acasos. Eles permitirão que emerjam casos significativos na nossa trajetória. Então, a minha trajetória, se eu tiver que explicá-la, será repleta de acasos, tá? Coisas que eu nunca pensei e que foram se insinuando na minha vida como uma espécie de convites ou de oportunidades num paradigma não linear e que me permitiram chegar ao que eu sou hoje e percorrer alguns caminhos que talvez conscientemente eu não teria escolhido. Vamos ao seguinte. O Chartier, então, evocando o Bourdieu, ele diz o seguinte, pode voltar mais para trás, antes. Já pulamos muito, temos que voltar. Naquela primeira, pode voltar para trás. Não, tu estás avançando, precisamos voltar. Não tem problema, podemos voltar, vamos voltar bem lá no início ainda. Uma das primeiras. Eu posso olhar aqui. Estamos lá no final. Temos que voltar. Voltar de novo. Começa de novo. Olha, já dei um spoiler aí do que está por vir. Então, isso. Pode voltar mais um pouco. Mais um. Tá. Então, vamos para o terceiro slide. Esse. Ele diz o seguinte, o Chartier, é essa obra aqui, A Força das Representações, tá?
Não são aquelas obras mais comumente lidas, que nós temos uma tendência sempre a ler as mesmas coisas do Chartier. Neste livro, o Chartier recupera de Bourdieu e vai dizer uma coisa muito importante, uma coisa, digamos assim, um mercado escasso na academia, que é reconhecer publicamente a importância de vários intelectuais na nossa formação. E ele diz assim: os avanços intelectuais são sempre resultados de esforços coletivos, partilhados por pesquisadores que pertencem a uma mesma geração ou a uma mesma tradição, ou que, para além das fronteiras, constroem juntos, por vezes sem sabê-lo, um mesmo questionário, aqui é a tradução, né, itinerário, e respostas semelhantes. Então, o que eu falo aqui não é uma coisa autocentrada na Maria Stéphanoult, mas é resultado de construções coletivas, de aproximações coletivas, dentre elas da própria ASF, que o professor Alessandro referiu anteriormente. Eu acho isso muito importante e eu faço um tributo a pelo menos 4 intelectuais muito importantes na minha trajetória. Professora Sandra Jataí Pesavento, depois eu vou falar, professor Milton Bueno Fischer, professora Marisa Ferman Eiserick e professora Margarete Rago, que eu fiz esse tributo no ato de instalação do meu concurso para professora titular. Pode passar. Então, mais algumas reflexões, vamos agora. Próximo. A memória é uma província da imaginação. Não pensem que o que eu estou falando aqui é apenas a verdade real. É também uma província da imaginação retrospectiva minha. Vamos adiante. Como ensina o Paul Ricoeur, que é um outro autor extremamente importante, as narrativas de memória vêm-se sempre acometidas por 2 impossibilidades: lembrar tudo e narrar tudo o que sucedeu. Diz o Paul Ricoeur, sob a história, a memória e o esquecimento. Sob a memória e o esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é outra história, inacabamento. Então, o que ficará registrado aqui, como lâminas, fala e vídeo, é inacabamento. Seguinte, por favor. O relato, então, sobretudo para nós que somos trabalhadores intelectuais, somos trabalhadores sociais, é um dever de testemunho e um dever de ofício. No meu caso, duplicado, porque eu sou historiadora de ofício. Então, o historiador, ele tem que ter o compromisso com o relato do passado e aproximar-se, na medida do possível, da verossimilhança do que ele narra, que é um outro conceito muito precioso. Vamos ver como eu vou me sair, então, nessa tarde, fazendo essas costuras teóricas. Alessandro. Narradora e leitora de seu percurso. Eu sou, ao mesmo tempo, a narradora e a leitora do meu próprio percurso. Philippe Lejeune é um autor que eu trabalhei muito no meu estágio sênior, e ele diz o seguinte: ao levar alguém a contar longamente sua vida, aqui é profissional, não é? Ao partir metodicamente em busca de seu desejo de falar, o professor Alessandro me convidou, insistiu, marcou o horário, não é? Ao oferecer a escuta que ele estava precisando, esse narrador, desencadeia-se um processo capital para ele, revolve-se bruscamente em todo um passado que não estava forçosamente pedindo para ressurgir. Eu acho que há umas 2 semanas já matutando essa minha fala. A emoção ou a perturbação são por vezes profundas. O prazer também está presente, certamente. A alegria de falar, a alegria principalmente de ser ouvido por vocês, por alguém que dessa forma, reconhece o valor de sua vida. Libertação de poder dizer o que estava morrendo por não poder dizer.
Então, essa reflexão do Philippe Lejeune é importante para todo mundo que está no campo da história da educação e que trabalha com narrativas de memórias escolares, de memórias institucionais, de escolas étnicas, narrativas de pessoas que ocuparam cargos de gestão nos sistemas educativos, narrativas de experiências de exclusão e fracasso na escola, etc. E aquele pesquisador que incita, dá lugar a isso, de poder dizer o que estava morrendo por não poder dizer, morrendo porque o tempo é inexorável e os fios do tempo vão promovendo um apagamento das nossas memórias. Alessandro. Narrar, então, esse é outro autor aqui importante, o Alistair Thompson, que é um autor australiano. Narrar é como compor um mosaico de reminiscências para dar um sentido à nossa vida passada e presente, e, sobretudo, um sentido com o qual seja possível conviver publicamente. É óbvio que eu fiz uma triagem, porque esse vídeo eu preciso conviver com ele publicamente, porque ele não apenas vocês que estão testemunhando, mas a própria gravação, as próprias palavras pronunciadas, né? Então, eu acrescento ao Alistair, as nossas reminiscências variam dependendo do espaço de acolhida pública que as suporta. Suponho que o convite, além de dar espaço, reconhece, portanto, eu tenho aqui um espaço para narrar. E as narrativas incluem histórias que nos são ou foram narradas sobre nós mesmos. Certamente eu direi coisas aqui que eu escutei os meus orientadores dizendo sobre mim, os meus colegas de campo, os meus alunos, meus orientandos. Então, todas as nossas narrativas não são apenas elaborações individuais, elas também são atravessadas pelas histórias que nos narram, não é? Como diz o Jorge La Roça. Por favor, Alessandra. Então, aqui eu poderia ter escolhido outros âmbitos, mas eu escolhi esses itinerários, nessas interações múltiplas, família, formação escolar, formação acadêmica, que eu acho que a formação acadêmica é o passo mais importante do itinerário intelectual, junto com as pesquisas, e ali, assim, as sociabilidades. Nenhum intelectual produz sem estar inscrito numa rede de sociabilidades. Vocês podem lá consultar o Cyril Nelly, o próprio Bourdieu, o Koselleck, que vai falar da importância das sociabilidades na produção do campo intelectual. Então, vamos adiante. Tempo voa aqui. Família, eu acho, assim, que tem um aspecto, pode passar, por favor, Alessandro, que é alguma coisa que mereceria que eu me detivesse mais sobre esse aspecto. Eu tive vivências multiculturais muito importantes. Eu sou a primeira pessoa de toda a minha família, tanto do lado materno quanto do lado paterno, nascida no Brasil. E com uma pertença muito singular. Até os 3 anos de idade, eu vivi o dilema da língua materna e da língua nacional. Eu não falava o português, mesmo tendo nascido e vivido no Brasil. A minha mãe veio da Grécia, de uma pequena ilha, e o meu pai também era bisneto de gregos, porém ele nasceu em Trípoli, no Líbano, e veio para o Brasil, e aqui se conheceram. E ambos estavam prestes a retornar quando, enfim, casaram e veio a notícia do meu nascimento. Então, a minha língua materna, a primeira é o grego, eu falo até hoje fluentemente, e eu falava o árabe. Eu acabei com 3 anos na presença na escola, substituindo pelo português, e ele era sonoro, mas eu me afastei um pouco dos meus avós que falavam, então eu perdi o contexto da língua. Inicialmente, a língua foi um desafio muito grande na escola. Foi um processo doloroso, porque há uma diferença fonética gigantesca entre o árabe e o português.
e eu senti o peso da experiência entre pares, né, das culturas da infância entre pares, com o jeito como eu comia, com o modo como eu me alimentava, totalmente distinto de todos os lanches pensados, não é, pelos outros. Mas eu sou muito grata porque a minha primeira professora, e eu acho que isso a gente estuda muito pouco no jardim de infância, foi uma religiosa de hábito, eu agora não vou me lembrar o nome da confissão religiosa, e ela foi uma pessoa muito humana, que me acolheu, que me abraçava a cada tristeza com os colegas, não é? E eu consegui superar e ser muito forte, então, para viver aquela experiência e rapidamente foi uma orientação do pediatra alemão muito rígido, ir para a escola e o pai comprar a televisão para aprender a língua, e com 4 anos, então, eu já passei a dominar o português. Eu vivi uma outra experiência multicultural, eu sou batizada grega ortodoxa, então eu não sou católica, eu sou cristã, mas não sou católica, e eu frequentei escolas confessionais ao longo de toda a minha formação. Primeiro, uma escola só de meninas, de uma congregação religiosa feminina também, e depois, a partir da 5ª série, eu vou mostrar uma escola confessional católica La Salista, que foi uma escola fundamental para a produção do meu hábitos intelectual. Eu acho que outros colegas que aqui participaram relataram essa experiência em escola confessional e quanto isso teve uma importância no seu hábitos. O hábitos também um pouco relacionado ao meu pai. O meu pai veio para o Brasil numa situação de exilado político, então era um leitor voraz, era, né, considerado comunista, lia muito, e eu acho que isso foi uma imagem para minha infância muito preciosa, da leitura, sobretudo o pai, mais do que a mãe, no ambiente da casa, em todos os momentos. Então, foi uma coisa, apesar de uma família muito modesta, em alguns sentidos, mas com um grande capital cultural e uma formação muito rica. Além disso, meu pai era... Eu fiz um tributo quando perdi o meu pai há poucos anos. O meu pai era tradutor público juramentado de 8 idiomas, sendo que boa parte desses idiomas ele foi autodidata, então ele transitava assim pelos idiomas mais complexos que a gente possa imaginar, e a casa era uma casa de livros, né? Um pouco como a estante da Tânia, a minha estante aqui, por conta do ofício, né, do meu pai. Bom, passo rapidamente, porque eu acho que ninguém pode desmerecer essa formação inicial, pelo menos até os 7 anos, como ela é importante no contexto cultural em que vive. A formação escolar, eu já falei um pouco, pode passar. Tem a ver com, então, o jardim de infância, o curso primário. Eu sou uma pessoa que viveu a transição para a implementação da LDB de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases, que transformou, então, em séries, né? Acabou com a distinção entre curso primário, curso ginasial e o exame de seleção, que havia, que era o curso de admissão. Eu estou falando aqui tudo em grego para a maioria da plateia, porque nem sabe o que é isso, não é? Eu fiz a prova, mas não precisei. Sofri o último ano do primário, estudando 2 turnos, todos os fins de semana, e no final não teria sido necessário fazer o curso de admissão. E era tolice mesmo, não fosse uma certa obsessão do meu pai, porque eu entrei com menos de 6 anos no primeiro ano, então não precisava pular ou fazer o curso de admissão, mas o pai achava que a escola ainda estava muito fraca para mim. Então, eu fiz da 5ª à 8ª série. Aqui eu vou destacar no Colégio São João, Colégio La Salista de Porto Alegre, e foi, assim, uma mudança, eu diria, copernicana, uma revolução na minha vida. Primeiro, porque eu fui para uma escola mista, né? Eu estudava numa escola só de meninas.
aquilo já foi um impacto terrível para mim. Foi muito, assim, naquela fase que a gente está começando a adolescência, dos medos, das vergonhas. Depois, porque a escola, o Colégio São João é uma escola enorme, era enorme, até para percorrer a pé, ela era muito vasta, ela era um mundo. E nessa escola eu tive riquíssimas experiências, desde a 5ª série, de participar de grupo de jovens. A escola tinha um movimento de juventude muito forte, que se chamava Movic, cuja história ainda está para ser feita. Eu adoraria orientar um aluno que no mestrado desejasse fazer a história desses movimentos de juventude, grupo de jovens, religiosos muito engajados com o pastoral de juventude, grêmio estudantil extremamente combativo, mesmo com esse movimento, formava-se lideranças e era aquela ideia da faca de 2 gumes. As lideranças não só eram bem participativas na escola, como também eram muito contestadoras da escola. Então, eu fui de grêmio estudantil, de fazer pichação, escrever abaixo a ditadura nas paredes, enfim. E foi no São João que veio a escolha pela história, naquele discurso de que é preciso estudar para conseguir descobrir como transformar o mundo. Ou história, ou sociologia, ou alguma filosofia, ou alguma coisa. E eu tinha uma professora de história, eu vou frisar isso, muito empática com todos, que no ensino médio trazia textos preciosos, que sabia discutir as questões dentro desse afã da adolescência, de discutir sobre o funcionamento do capitalismo, como a sociedade se estrutura, etc. Professora Maria Tereza, e foi essa professora que na hora H, eu estava na fila do vestibular, eu conto da inscrição, eu conto para todos, determinada a fazer agronomia, eu queria muito ser agrônoma, e de repente me veio a figura, e lá na fila eu consegui apagar e colocar a história. E fiz o vestibular na URGS para história, e passei, assim, nunca fiz cursinho, e passei e resolvi cursar porque era vital para minha família. Meu pai não teria conseguido custear os meus estudos no 3º ano, porque ele tinha mais 3 filhos em escola confessional, era muito pesado, 4 filhos, então era assim um labor, né, do meu pai, exclusivo para assegurar a educação. Aí eu disse, não, eu vou fazer na URGS e vou fazer história, e, enfim, e eu fui fazer o curso. Então, agora vamos entrar, tá? Então, aqui, assim, eu acho que nada disso é dissociado, Alessandro, eu vou reforçar, assim, desse encontro com a história da educação, porque nós começamos a conhecer a história da educação com a nossa experiência escolar, né? E a experiência escolar, ela tem muitos atravessamentos, eu acho que a gente discute pouco que atravessamentos ela tem no nosso modo, nas nossas escolhas. Veja que fazer história, quero deixar bem claro aqui para vocês, não comparecia no meu horizonte que eu queria ser professora. Ser professora foi o acaso. Eu queria ser militante. Eu queria ser uma, digamos assim, uma intelectual que entendia a história, o mundo, o funcionamento do capitalismo, era isso. Não, assim, ó, não passava pelo meu horizonte querer ser professora, eu não tenho essa narrativa, assim, brincar de professora, dar aulinha para as bonecas, nada disso, não tem, assim, é uma ausência, não existe isso no meu, né, o meu pai era tradutor público e advogado, meus familiares tinham outras profissões, e eu fiz história porque hoje a gente pode dizer assim, tem esse atravessamento ideológico muito forte, mas também tem a inspiração em alguém que era o interlocutor. Bom, para vocês terem uma ideia do meu grupo de jovens, quase todos fizeram assim, filosofia, sociologia, história.
Geologia também, porque já tinha aquela discussão toda o curso de geologia até hoje é um curso que tem um ingrediente crítico bem marcado, e era isso, não tinha engenharia, não tinha medicina, não tinha enfermagem, não tinha nada mais no grupo. Digamos assim que um grupo de jovens de muitos anos, com mais de 12 participantes, todos imersos nas ciências humanas, tá? Entretanto, vamos então para a formação acadêmica. Entretanto, mesmo sem pensar, né? Ó, o que eu destaco assim? A minha graduação, vejam o que é, como a vida da pessoa é atravessada por um contexto. Não sei se vocês estão bem, está tudo ok, eu não consigo saber, não é? Estão acompanhando, assim. Tá ótimo, Maria. Tá. 1979 é um marco importante na história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque é a segunda turma que vai para o campus do Vale. 79 começa o processo de redemocratização do país, e justamente os cursos mais críticos do campo central, que tinham ali o DAIU, o Bar do Antônio como lugar de resistência, toda aquela questão dos expurgos da URGS, que foram os professores caçados e excluídos, todo aquele contexto, Hernani Maria Fiore e outros intelectuais perseguidos. Então, eu vou para uma turma que eu estou num campus do Vale que não tem nada, não sei, um prédio, muitos mosquitos e barro, não tem nem o transporte até lá em cima, a gente subia a pé da faixa, para quem conhece ali a Lomba de Sabão, Viamão, ou de carona com um funcionário ou um professor, pouquíssimos, porque funcionando só um prédio. Então, foi uma aventura. E eu inicio as aulas em março, imagina, era um assombro, uma menina de 16, 17, recém vai fazer 17 anos, já na universidade, e num espaço que não é protegido como de uma escola confessional, aberto, tendo que se locomover pela cidade sozinha, né? Tinha muito longe da minha casa, precisava mais de 1 hora de deslocamento, e ainda num lugar inóspito. Mas uma coisa muito importante aconteceu nesse primeiro semestre da URGS, que foi, as aulas iniciam em março, meados de maio, sai a lista dos anistiados, a grande lista dos anistiados da redemocratização, e entre eles, alguns dos colegas do meu grupo de jovens indiciados pela Polícia Federal em Porto Alegre por participação no movimento estudantil. Então, o curso de História, nesse momento, com a lei da anistia, vai mudar radicalmente, nós vamos sair daqueles autores clássicos, idealistas, hegelianos, e nós vamos ter novos professores que vão ingressar com uma literatura marxista, assim, muito forte. Talvez algumas prateleiras da minha estante tenham essas coleções de autores soviéticos traduzidos em Portugal, de autores cepalinos, de publicações do México, que foram muito importantes para a formação de uma geração intelectual desse período de 79 a 82. Então, eu sou uma geração que viveu, em parte, a ditadura, mas que também viveu todo o processo de redemocratização, e isso foi muito precioso. Intensificou o meu engajamento político, eu atuei na Pastoral da Terra, eu continuei atuando na Pastoral da Juventude, e também eu fiz uma experiência que, para quem não é dessa época, talvez não compreenda. Eu, junto com meu namorado, meu companheiro, nós fizemos uma experiência de enraizamento na condição operária, e nós fomos morar na periferia urbana da cidade, num meio popular, e fizemos uma experiência de 3 anos da condição operária. E isso fez com que eu passasse a atuar nesse meio como, digamos assim, professora nos cursos de alfabetização Paulo Freire,
E foi aí que eu descobri essa, ao acaso, dentro dessa surpresa que foi o meu trabalho popular, essa capacidade de atuar como educadora e como professora. Foi a experiência da alfabetização de adultos que me levou ao mestrado em educação. Mestrado em educação, eu fui orientada pelo professor Newton Bueno Fischer, que lamentavelmente faleceu muito jovem, com 62 anos, mas uma referência importantíssima no cenário nacional, no que concerne a educação popular, educação e trabalho, educação e movimentos sociais. E foi o professor Newton Bueno Fischer que provocou o meu encontro com a história da educação. Vou dizer por quê. Durante a graduação, eu fui bolsista do CNPq, todo o período mesmo, já atuando como professora, da professora Sandra Pesavento. E eu dizia para o professor Newton que essa experiência tinha sido muito rica, mas eu não queria trabalhar com a acumulação de capital, a burguesia gaúcha, as classes dominantes, eu queria trabalhar com a alfabetização de adultos, classes populares. E ele me ofereceu, à época, num seminário em que cada estudante, vejam o acaso, tá? Cada estudante tinha uma leitura para fazer numa disciplina Educação e Classes Populares. Ele me atribuiu para apresentar o livro do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar, da professora Margarete Rago, uma historiadora, que fazia uma aproximação. Edgar Dedeca, História dos Vencidos, Edward Thompson, História e Cultura das Classes Operárias na Inglaterra, e Michel Foucault. Ela fazia uma coisa que hoje ela sabe que não era tão possível assim, mas que gerou essa obra, que é uma obra referência importantíssima para a historiografia brasileira. E eu me lembro, assim, muito emocionada, que eu escrevi o texto da minha fala no seminário, e as minhas palavras finais eram: gratidão, mestre, porque essa obra me fez descobrir a história novamente. Eu vim para o curso de educação desiludida da história. E agora eu estou aqui na educação e me apaixono pela história novamente. E foi um capítulo do livro que me fez perceber que eu poderia trabalhar história da educação de operários no Rio Grande do Sul, que vai ser a minha dissertação de mestrado. Então, vejam, é um acaso, assim, não foi nada planejado. Depois, por conta desse texto que eu escrevi durante o meu doutorado, eu enviei esse texto para a professora Margarete Rago, a gente começou a ter e-mail na época, e ela me acolheu, então ficou muito encantada como é que uma guria, né, tinha escrito aquele texto, e aí durante o doutorado eu fiz 1 ano de doutorado sanduíche no país com essa professora, Margarete Rago, assim, que é uma das pessoas mais importantes da minha formação intelectual. E a minha orientadora de doutorado, professora doutora Marisa Ferman Eisrich, que muito antes dos atuais conhecidos como estudiosos do Foucault, tinha estado na França, tinha assistido os cursos do Foucault, e é uma grande especialista em Nietzsche e Foucault, e que fez toda a minha formação de doutorado e me conduziu também para as mãos da Margarete Rago, que eu acho que é uma das autoras no campo da história que trabalha teórica e metodologicamente com muita maestria. Foucault revoluciona a história, Foucault para historiadores, e que foi determinante para a minha tese de doutorado. Bom, então aqui, no mestrado, eu encontro a história da educação na história da educação de operários. No doutorado, eu vou trabalhar discursos médicos e educação. Foi uma descoberta da minha dissertação, eu não consegui dar conta de todos
os dados que eu tinha levantado sobre o Instituto Técnico Profissional, ou a Escola de Artes e Ofícios, que hoje a gente conhece como Parobé, e eu tinha identificado na dissertação, veja que é tudo um pouco um fio puxa o outro, é um tricô do historiador. Eu tinha identificado que a escola possuía um departamento de saúde e fazia avaliação médica, medições, classificações dos estudantes, quais os que tinham condições de aprender, os que não tinham, tendo em vista que eram também estudantes populares, filhos de operários. Aquilo me deixou muito chocada. Eu fui identificando nomes de médicos, Carlos Pita Pinheiro, Mário Tota, que tinham uma atuação muito grande nesse campo da medicina social e da medicina preventiva. E os discursos eram muito insidiosos com relação à falta de estatuto científico da educação. Então, o que eu fiz? O meu orientador diz assim, chega, entrega a dissertação, o prazo vai explodir, guarda isso para depois se explorar no doutorado. E foi o que eu fiz, porque eu precisava desesperadamente, com filhos pequenos, eu precisava muito terminar o mestrado, e naquela época o mestrado era de 5 anos, era muito esticado, eu já era historiadora na universidade, eu tinha minhas aulas em 2 escolas, filhos pequenos, aí encerrei. E aí, quando eu vou para o doutorado, a minha querida Marisa Eiserich, então, como eu vou querer trabalhar a partir da Margarete Rago com discurso médico, o professor Newton disse assim, não vem comigo. Vai com a Marisa, porque quem entende Foucault é ela, vai trabalhar com ela, isso é bom, vai te oxigenar, e ademais, eu e o Newton participávamos da diretoria da Amped, então nós já trabalhávamos por 4 anos junto com o professor Alceu Ferraro na gestão da Amped, e ainda ele está trabalhando comigo na gestão do meu doutorado, era demais. Então a gente decidiu, e foi um dos encontros mais felizes da minha experiência acadêmica foi a minha orientação com a professora Marisa Ferman Eiserich. Eu diria assim, graças a Marisa, não só eu estudei muito Foucault e outros autores, um autor que é precioso na minha formação, que é o Gaston Bachelard. Eu fui leitora e estudiosa do Bachelard em várias disciplinas sobre epistemologia, ministrados pela professora Marisa Eiserich, assim como Nietzsche, e foi graças a isso, então, que eu fui me tornando uma historiadora inspirada no Foucault, mas também uma historiadora muito próxima da história cultural. Foi graças a essa experiência. O doutorado eu fiz sanduíche, né, que o pessoal, o pós-doc, eu já fiz muitos anos depois do meu doutorado, porque eu tinha uma condição de vida, o meu pai passou a viver na minha casa durante 14 anos, totalmente dependente por um acidente vascular cerebral, e eu não tinha condições de sair para fazer um estágio sênior, fazer uma formação no exterior. Eu assumi radicalmente essa condição do cuidado, do afeto e do engajamento. Eu acho isso um elemento muito importante. Mas em 2011, o quadro do meu pai muito estável me permitiu, então, ao completar 50 anos, estar na França pela primeira vez fazendo estudos no exterior. Minhas idas ao exterior anteriormente eram para eventos, mas aí eu pude fazer essa imersão que foi uma revolução na minha vida, né? Eu sou muito grata à CAPES por essa experiência e ao povo brasileiro, porque, de fato, uma pesquisadora, professora lá, já de larga data, com mais de 30 orientações concluídas, fazer um estágio sênior tem uma fecundidade incrível, eu diria assim, é muito rico, né? Não é apenas uma descoberta, é de fato constituir um novo repertório para orientação e para trabalho. Tá? Então, a história da educação foi um momento muito presente, porque eu estive às vésperas do fechamento do Serviço de História da Educação,
que encerrou as suas atividades, o INRP, neste ano, então, de 2012, foi muito melancólico, mas eu ainda pude aproveitar um tempo antes que ele se transformasse e fosse para Lyon como um serviço do Instituto Federal de Educação. Vários pesquisadores brasileiros, é bom que se diga, fizeram formação no INRP. Professora Diana Gonçalves Vidal tem um texto sobre isso, professora Maria Helena Bastos também escreveu sobre isso. Nós entrevistamos o meu orientador, o professor Pierre Caspar, que está na revista da ASF, que também conta isso, e digamos que o INRP representou, assim como a Sociedade Portuguesa de História da Educação, nas relações bilaterais Brasil-Portugal, o INRP foi muito importante para formar a intelectualidade do campo da história da educação na intersecção com a França. Então, para mim foi uma experiência também de muita afinidade, porque o meu pai, vindo do Líbano, a segunda língua principal dele era o francês, o próprio nome do meu pai, a família, né, a minha avó era francesa, então eu tive uma grande oportunidade também de vivenciar uma experiência que tem a ver com o meu arquétipo. Meu pai estudou exclusivamente em escolas sob o protetorado francês no Líbano, então eu tinha reverberavam muitas coisas, né? Bom, autores, história e educação, eu coleciono inspirações e aprendizados. Podemos passar. Temos ainda tempo, Alessandro? Temos sim, já deu 45 minutos, tá, Maria? Mais um pouquinho só, então, vou ser bem sem breve problemas. Aqui. Podemos ir adiante. Eu queria ressaltar um aspecto, tá? Que é o aspecto de que nem sempre está muito caracterizado o meu engajamento com aqueles temas mais tradicionais da história da educação, tá? Escola, sistemas públicos, ideias pedagógicas, sem nenhum demérito, intelectuais da educação, sem nenhum demérito, história de instituição escolar, eu fiz várias coisas em torno a isso, mas nunca, assim, o meu foco principal, porque depende do pesquisador, para alguns sobressai mais a formação em educação, em pedagogia ou em filosofia. Para mim, o que eu tenho consciência disso, o que sobressaiu mais foi a formação como historiadora, foi a história. Até hoje é o que mais me mobiliza. Eu me considero uma pessoa muito engajada no campo da história. Então, eu já falei da professora Sandra Pesavento, eu fui da equipe dela por 10 anos, eu acho que ela é uma das maiores referências para a questão do historiador no Rio Grande do Sul. Eu aprendi com ela o ofício de historiador, o amor por livros e bibliotecas e acervos, e também a professora Cláudia Fonseca, que é do campo da antropologia, eu tive a oportunidade de ser bolsista dela, e foi aí que começou meu interesse por histórias de vida, história oral e memórias. Eu trabalhei como bolsista e foi muito rico. Já falei para vocês da Margarete Rago, que foi quando eu assim, fiz uma imersão muito significativa na história cultural. Eu fiz com a Sandra, mas eu fiz com a Margarete, sobretudo lá na Unicamp. A história cultural era muito forte na Unicamp no período que eu fui. Existem aquelas oposições Unicamp e USP, só quem conhece o campo que sabe bem o que é isso. Então, a história social era muito mais forte na USP, a história cultural bem, digamos assim, fértil na Unicamp. Eu fiz lá 1 ano de estudos. E depois foi se pronunciando, já na minha tese de doutorado, um interesse muito grande por história da cultura escrita, livros, leitores, leituras. Se alguém abrir o meu currículo Lattes, vai perceber, assim, um direcionamento das orientações. Eu tenho mais de 35 orientações concluídas, muitas de mestrado, muitas de doutorado, que são os outros que me ensinam.
né? Os outros com quem eu aprendo são os meus colegas orientandos, que são pesquisadores. E, por um acaso, depois do meu estágio no exterior, na França, um convite que veio para que eu participasse de um grupo de pesquisa internacional, onde o desafio era, assim, bem inicial, que era pesquisar, fazer um inventário, ou pelo menos arrolamento, que é uma palavra mais tímida, de impressos em língua estrangeira publicados no Brasil. E aí isso foi tomando espaço, eu não planejei, todo mundo pergunta, mas tu é polonesa? Não. Tu fala polonês? Não, não sou. O que te levou ao polonês? Tem namorado polonês? Também não. No máximo que eu tenho é origem polonesa da namorada do meu filho, e olhe lá. Tá? Mas, como fenômeno e como grupo, é o grupo mais qualificado e que mais me exige, como pessoa, me exige estudo, interlocução, que é o grupo do Transfopress, que é uma discussão de muito alto nível, que às vezes eu me sinto, assim, uma menina de iniciação científica entre esses colegas, é internacional, mas é onde eu tenho mais, assim, a pulsão desejante por aprender e que está me levando a descobertas inusitadas, especialmente dentro dessa tendência de pensar a circulação transcultural de modelos editoriais. Tem a ver com educação? Tem, porque é livros, leituras, impressos, leitores, tá? Hoje, vocês vão ver, podemos passar, para ficar dentro do tempo, que já estou estourando. Então, assim, as minhas pesquisas, aqui sou eu bem jovem, do acaso aos casos, muitos percursos e desvios e provocações aceitas. Esse convite para o Transfopress foi uma provocação aceita. Primeiro eu pensei assim, nossa, que louca, diz que não é o foco do teu estudo, diz que agora tu está estudando caligrafia, abecedários, que é uma outra pesquisa que eu amo. Mas aí, aquilo ali pareceu tão provocativo, eu não sabia nada. Eu me interessei pelo fato de não saber nada. E me colocar, assim, diante de um horizonte novo, eu pensei assim, ai, que bacana, eu vou ser forçada a ir para o arquivo, que é uma das coisas que eu mais gosto, e estudar tudo que eu não sei. Porque também isso é gostoso, eu acho que cada aluno tem que colocar isso no seu horizonte, que é o encantamento de estudar o que não conhece, e descobrir o que não conhece. Ai, a cada dia aquele meu diário de campo vai crescendo e eu vou colocando lá as minhas descobertas. Bom, só eu mesmo, né, para achar isso delirante, mas eu acho e é isso que me move. Então, vamos ali ver as pesquisas. Eu cortei, eu só estou referindo aqui, então, a centralidade do Transfopress nesse momento. Eu tenho uma colega do Transfopress que trabalha os jornais em língua japonesa impressos no Brasil, que inclusive rendeu um artigo na revista da ASF, que é a professora Mônica Okamoto, vale a pena, e que se voltou a produzir esse artigo como uma provocação que eu fiz a ela, de que ela observasse nesses periódicos em japonês, um japonês que já está em extinção, que veio com os imigrantes, o que se falava da educação japonesa no Brasil, da educação étnica, e ela produziu esse texto, que eu acho que ele ficou muito sumidinho lá na revista da ASF, mas que é muito importante. E eu passei a pesquisar, então, a imprensa em língua polonesa. Por que eu comecei a fazer isso? Ainda posso contar um pouco, Alessandro? Por favor, nós estamos ouvindo. É porque eu fiz um grande levantamento. O professor Eduardo Arriada, viu, Simone, até me auxiliou. Eu fiz um levantamento no Rio Grande do Sul, o que nós tínhamos publicado aqui em língua estrangeira, porque esse projeto, esse trabalho desse grupo se detém na língua estrangeira publicada num contexto nacional. Digamos assim, a gente podia chamar a imprensa alófana, né?
E o professor Eduardo me ajudou a gente levantar em espanhol, em inglês, em francês. Começamos a levantar. Bom, nada para surpreender a vocês. Os maiores estudos são sobre imprensa italiana e imprensa alemã, tá? Publicada no Brasil, fartamente. E aí, as outras, as demais, escassamente, não tem quase nada. Então, quando a gente fala de uma historiografia nacional, a gente começa a refletir por que não há vestígios dessa produção, não é? Porque existe uma historiografia nacional que lá nos anos 50 e 60 reificou a figura dos imigrantes alemães e italianos e construiu uma narrativa oficial, nacionalista, que excluiu muitos outros grupos culturais. Não só os afrodescendentes, mas também outros grupos étnicos que também tinham uma produção impressa, jornais, panfletos, volantes. E me chamou a atenção os poloneses, porque o que aconteceu? Eu fui fazer um levantamento, eu tinha uma obra que era uma referência de um memorialista que me indicava quase uma centena de títulos. E eu fui ver nos acervos do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional e do nosso Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. Não encontrei nada. Encontrei 2 títulos, 2 exemplares no Arquivo Histórico Brasileiro. O que me levou a isso? Esse apagamento, ele foi um apagamento atravessado por muitos elementos. Preconceito, porque eram identificados como russos e não como poloneses, desconhecimento dos arquivistas e bibliotecários, nenhuma glamorização a essa imigração. Então, tem vários elementos. Aí eu disse assim, é essa que eu quero. Agora eu me encarnei, eu vou achar, eu vou pesquisar essa, eu vou achar onde é que isso está. Nem que eu tenha que ir para Ijuí, para não sei aonde, aqui no interior, que ainda resta alguma coisa. Me encarnei e, por acaso, eu fiz uma investida num acervo fechado, quase abandonado da Sociedade Polônia de Porto Alegre. E lá, eles me disseram, não tem nada. E eu comecei a ir toda semana, não tem nada. Fui fazendo vínculos com as pessoas. Durante 2 anos, sempre era a mesma caixa que me davam. Eu ficava trabalhando ali no meu computador, outras coisas, mas fazendo vínculo, até que, de repente, as caixas começaram a aparecer e foram se avolumando, um depósito lotado de caixas, e aí o que aconteceu? Transformou-se num grande projeto, junto com a professora Vanessa Aquino, ex-orientanda do professor Elomar Tambara, que é minha colega na museologia hoje na URGS, e nós abraçamos isso assim, com muita paixão na perspectiva museológica da transformação num centro de memória da imigração, e estamos, assim, enxugando um mar com os paninhos de perfex, assim, um paninho de perfex para enxugar um mar de possibilidades, querendo ter outras pessoas. Eu já tenho pelo menos 3 publicações sobre isso, e nós estamos agora ultimando uma outra publicação. Vamos adiante para ir encerrando. Então, hoje eu coordeno o CEPIA, que surgiu durante a pandemia, mas que nós já estávamos trabalhando desde 2017 juntas. Ele vai articular preservação, memórias e acervos. Pode passar, Alessandro. E, sobretudo, as interações dialógicas entre história, museologia e educação. Passei a ser aluna da Vanessa nas disciplinas da museologia, ela me recebeu, mais um desafio além da Transfopres, aprender um campo conceitual e um campo técnico de procedimentos para dar conta disso que nós assumimos como um termo de cooperação oficial entre a URGS e a Sociedade Polônia, de modo a evitar um sentimento de vampirização que as instituições da sociedade civil têm com relação aos pesquisadores. Os pesquisadores vão lá, pesquisam, coletam dados, vão embora e a instituição fica sem nada. Então, nós fizemos o trabalho inverso.
a produtividade no início não será aquela esperada pela CAPES e pelo CNPq, mas será um compromisso da universidade pública com a sociedade civil, com uma agremiação e com a memória e patrimônio de toda uma coletividade nacional, porque a imigração polonesa é nacional, não é local. Então, nós temos 3 projetos em que eu atuo, existem outros do CEP, eu atuo no projeto da Transfopress, que é a imprensa, inventário, circulação e práticas de leitura. Nós temos um grande projeto, eu e a Vanessa, em parceria, para que a gente também não seja apenas operadoras da conservação preventiva, que se chama Viagens Inusitadas, que nós estamos investigando os percursos, as marcas de proveniência de 420 obras do século XIX, todas em polonês, desde o início do século até o final do século XIX, e graças ao engajamento de orientandos, eu coordeno um projeto que é a Imprensa de Educação, impressos para o estudo das escolas étnicas polonesas no Brasil. E para finalizar, no pós eu atuo junto com a professora Zita Possamay, vejam, tudo conspirou no universo para que eu estivesse com 2 pessoas apaixonadas por museologia, que estão quase me capturando para ir trabalhar lá no PPG, Museologia e Patrimônio. Já estou ministrando algumas aulas para eles, na intersecção História, Memória e Educação, que é a nossa linha no PPG. Tá? Então, vamos terminando. Agradecida por essa oportunidade, passei o tempo, como eu disse, eu falo. Obrigada, Alessandro. E a todos que me escutaram até aqui. Obrigado, digo eu, assim, em nome de todos, assim, eu fiquei, Maria, assim, a maturidade também nos ajuda a entender algumas coisas, né? Fazia tempo que eu não te ouvia, fazia tempo que tu não participava da ASF, né, Maria? E assim... Melhor não tratar desse capítulo. E assim, eu fiquei encantado, assim, com as tuas histórias e me atrevi, né, a escrever algumas coisas, assim, não é nem para te perguntar, porque eu acho que nem poderia fazê-lo. Imagina. Quando a gente pensou esse projeto, a gente pensou, né, esse projeto de extensão, como um projeto mesmo de ouvir os pesquisadores e ouvir as trajetórias. E a coisa foi tomando uma proporcionalidade que ele virou quase um evento de memória autonarrativa e autobiográfica. E aqui eu confesso a minha total, assim, falta de intenção em relação a isso. Não era o nosso objetivo e acabou indo nessa forma. E eu acho que a gente tem bastante coisa para aproveitar, porque isso vai ficar tudo no nosso canal do YouTube. Então, dessa forma, eu te agradeço por tu fazer essa autobiografia da tua vida, né? Eu gostei de algumas coisas, de muitas coisas que tu falou, e eu me atrevi a anotar algumas, né? Acho que colocasse assim, em várias falas. Percorrer a memória é recortar o passado, né? Isso é fantástico, né? E aí tu colocou assim, existem situações que são insinuações do acaso. E te ouvindo, a gente fica tentando olhar a nossa história, olhar a nossa vida, olhar a nossa caminhada, né? E a gente vê que quando a gente faz esse recorte de memória, né, a gente faz essas escolhas, né? E isso ficou muito evidente na tua fala. Gostei muito quando tu diz que o relato é um dever de testemunho e ofício do historiador. Isso nos dias de hoje, né, Maria Stefania, é muito caro para nós historiadores, diante do que a gente está vivendo, né, no Brasil. E penso que a gente vai dar fim e cabo em 2022. A minha esperança que me move é isso, né? E quando tu diz assim, eu fui atravessado pela história da educação, eu diria assim que tu tem um papel fundamental na história da educação do Rio Grande do Sul. A gente deve muito a ti, né, pela tua participação, enfim, em vários espaços, né? E os teus itinerários de vida são inusitados, eu diria. Né? Eu fiquei muito encantado com as tuas histórias, né? Eu conheci a Maria Stefanu, professora, né? A intelectual da URGS, né? E não esse encantamento que é a tua história que te constituiu como tu és hoje. Eu fiquei, assim, maravilhado com tanta coisa legal, assim, teria muitas coisas para te perguntar,
E eu vou tomar a liberdade de abrir o microfone, porque eu vi que tem várias pessoas aqui te dando os parabéns, não poderia ser diferente, pela tua anamnese, enfim, né? Pelas tuas escolhas de memória. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu tenho alguma pergunta, porque enquanto tu falava, eu fui buscar o site do Transfer Press Brasil. Eu vi algumas coisas que eu queria te perguntar em relação especificamente a isso. Não sei se tem alguém que quer comentar alguma coisa, se não, faço eu a pergunta. Ó, vamos ver aqui. Não estou podendo ligar a câmera, mas tem uma pergunta. A Juliana, minha aluna, minha orientanda de mestrado, por favor, coloca a pergunta ali que eu não vou ler para ti. Ela colocou assim. Boa tarde. Professora, a senhora pesquisou sobre os discursos médicos e as interferências na área educacional. Então, ela te leu, tá, Maria? E ela coloca assim. Assim, ó, esses discursos eram muito presentes no início do século XX, certo? A senhora acredita que eles possam ter ecoado por mais tempo? Pergunto isso porque pesquiso a Revista do Ensino do Rio Grande do Sul e identifico lá na década de 70 uma forte presença de discursos relacionados à saúde e alimentação. É possível fazermos alguma relação desses aspectos com a representação social da professora? Porque ela olha a Revista do Ensino com a questão do feminismo, né? O papel da mulher, o papel da professora. Por isso essa pergunta. Fernando Ripp diz, eu considero a escrita da professora Stefanu primorosa. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre suas influências. Muito bem. São 2 questionamentos, assim, para ti. Então, vou começar pelo segundo, Fernando, querido Fernando. Fernando, a nossa vida podia ter se cruzado mais, não é? Mas ainda temos tempo. Eu queria dizer o seguinte, eu não sei, eu acho que tem a ver com a leitura. E, olha, com o modo como eu escrevo é o primeiro, porque eu me enjoo de algumas escritas que eu leio. Não é uma crítica aos colegas, mas alguns formalismos. E com o tempo, eu acho que começaram a repercutir na minha escrita coisas da minha formação mesmo, desde a minha escola primária, onde a gente era muito estimulado a escrever e a procurar metáforas e a trabalhar assim com o jogo de palavras. Eu falo muito para os meus alunos isso, eu me interesso por esse mistério, a vida secreta das palavras. E até, Fernando, já me ocorreu uma hora recolher os editoriais que eu escrevi no meu período como editora, provocada pelo Cielo, de que os editoriais não fossem apenas burocráticos e protocolares, em que a cada vez eu procurava trazer uma discussão de teoria da história ou do contexto, e reunir isso e fazer um novo texto, né? Porque os meus alunos leem. Eu sei que ninguém lê editoriais, mas os meus alunos, nas minhas disciplinas, eles leem para fazer um debate comigo, os editoriais nas questões epistemológicas da história. Então, é uma coisa que eu gosto. Eu escrevo atualmente porque eu gosto. E eu agradeço, Fernando, de público, o convite que tu nos fizeste. Tu deves imaginar que uma parte do texto tem mais presença minha, outra parte mais da Zita, outra parte mais da Vanessa. Foi muito gostoso, porque nós discutimos muito aquele texto, e aí cada uma tinha uma tarefa e fizemos um trabalho colaborativo. Foi uma oportunidade ímpar. Tu não sabes as repercussões pessoais do teu convite, né? Nós nos aproximamos as 3, nós compartilhamos momentos bem difíceis da pandemia, perdas, então foi muito lindo. Eu te agradeço, Fernando, foi tua provocação e parabéns pela publicação. Então, eu escrevo, assim, ó, é um caldeirão. Eu não posso começar uma escrita sem ter alguma coisa de literatura na minha mesa. Eu não estou nem aí que as pessoas digam que é literatura infantil. Quem é que classificou literatura infantil e literatura adulta? Literatura é literatura. Se eu tenho uma capacidade evocadora de ideias na literatura infantil, eu me jogo. No último livro, saiu sábado, só um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês, eu vou mandar depois.
Ó, nesse livro que nós lançamos com recursos da linha de pesquisa do pós, Cidade, História e Educação, a professora Zita me convidou para prefaciar, porque somos as duas da linha. E eu parti das listas fabulosas da Eva Furnari e das listas fabulosas do Humberto Eco. Literatura, né? Uma voltada para criança. Em outros momentos, eu escrevi a partir do Museu Desmiolado. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter... Às vezes, eu escolho uma letra de música. Eu escrevi agora um prefácio para a Sueli Salva sobre mulheres e práticas de escrita, e eu parti de um slam que foi transcrito para o papel, porque eu achei que tinha uma capacidade evocativa. Então, é isso que eu faço agora. Porque eu acho que agora eu já não preciso provar mais para ninguém. Eu tenho que escrever aquilo que eu gosto. Verdade. Eu não preciso fazer promoção para titular, eu não preciso ter pontos. Se não quiserem me dar bolsa, não me deem. Se não quiserem renovar o meu projeto, que agora eu comprei meu passe. Então, eu faço isso, tá? Do ponto de vista da escrita, e eu acho que a gente tem que fazer esses movimentos de escrever aquilo que está, assim, fervilhando na cabeça. Tem que ser assim, tem que ser o braço, a mão tem que ser uma extensão. Agora, sobre a pergunta da querida sobre discurso médico, Juliana, sim, total, e vamos fazer cada vez mais. Nós voltamos, quer dizer, nós temos lá os discursos. Por que os discursos médicos para a educação foram tão poderosos, instauraram regimes de verdade? O próprio professor Fernando Ripp trabalha também com isso, porque eram os discursos da ciência. Era o discurso científico que a pedagogia era acusada de não ter. Então, tratar e educar transformaram-se numa relação muito imbricada. Eu mostro isso na tese, porque os médicos diziam que o campo da pedagogia errava porque não conhecia as crianças, não conhecia a fisiologia, não conhecia o cérebro, não tinha um estatuto científico. Alguém duvida do estatuto científico da medicina hoje? Não, né? Nós cada vez mais precisamos. Para sobreviver, nós tivemos que ativar. Para ter longevidade, nós estamos ativando esses saberes. Então, total relação. A revista do ensino, ela reverbera uma discursividade da virada do século, em que a medicina conseguiu instituir-se como um saber científico. E os discursos médicos são os dispositivos de saber e poder deste campo de conhecimento. Então, total relação, Juliana. Em poucas palavras, tenho uma tese lá que poderia confirmar isso, não é? A nossa própria obsessão pelo corpo saudável, pelo corpo longevo, pela estética do corpo, não é apenas discursos midiáticos, são discursos médicos que estão regrando a nossa vida, e que bom que nesse momento eles conseguiram suplantar o obscurantismo e o negacionismo. Então, longe de mim aqui querer dizer que eles não são importantes, eles estão nos salvando. Mas é isso. Bom, não existe melhor exemplo do que nós estamos vivendo com a pandemia, da positividade do poder e das relações saber-poder. Professora, eu queria lhe perguntar sobre... Eu estava olhando, assim, rapidamente, o site do Transfer Press... Brasil, isso, né? Isso, porque existe o internacional. Não, tá. o da Franca da Unesp. Tá? O que eu percebi é que são várias pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a imprensa. Alófona. Tá, a imprensa escrita. E o objeto de pesquisa... Impressos. Livros, jornais, cartilhas... Boletins, revistas, almanaques. Aqui no Rio Grande do Sul, percebi que só tem você trabalhando. Não, a professora Isabel Arendt também participa da Unicinos. É assim, Alessandro, houve um chamamento, e a professora Terciane Lucchesi, eu a convidei pessoalmente.
Ela ingressou no grupo quando eu Tá passei aqui. a participar, a meu convite, Que a professora legal. Terciane. Eu achei fantástico. A Isabel pelos alemães, a Terciane pelos italianos e eu pelos poloneses. Não tivemos mais interessados em realmente engajar-se nas exigências muito grandes de trabalho que nós temos na Transfopress. Não que eu vá participar longe disso, até porque eu não tenho. Poderia, Mas seria muito aqui bem-vindo. na cidade de Bagé, não sei se tu sabe, nós tivemos uma grande migração sírio-libanesa nessa região. Precisamos. E tem produção de materiais, né? De impressos, jornais, cartinhas, Boletins. tem bastante coisa. Eu vou assim, de público, me comprometer contigo para acessar o museu aqui da cidade, que tem um dos maiores acervos, eu diria, do estado, para ver se tem alguma coisa guardada, e aí, de repente, eu volto a conversar contigo, porque eu acho que é uma coisa que talvez tenha um interesse até, por que não dizer, um tanto quanto pessoal, né, por conta da tua história. E eu fiquei me perguntando, porque aqui tem aliás, boa parte da cidade é sírio-libanesa. Ainda hoje tem uma migração muito forte, né? Tem proposta de fazer uma mesquita aqui, então não sei se tem essa materialidade, mas vou buscar para, um segundo momento, de conversar contigo sobre essa questão. Eu teria muito interesse, já vou te dizer. A gente tentou em vários locais do país, a comunidade sírio-libanesa é a maior comunidade fora da Síria e do Líbano, está no Brasil. Foi muito produtiva. E o meu pai era articulista do consulado, da embaixada do Líbano no Brasil. Então, se eu encontrar, possivelmente eu vou encontrar artigos do meu pai, que foi durante muitos anos articulista. Então, adoraria trabalhar com isso. Meu tempo lá com os poloneses daqui a pouquinho já se encerra e nós já estamos querendo trabalhar com outros acervos. Então, de público... Tá? De público, olha que vai ter que me ajudar. Tá gravado, tá gravado. Isso. Tá gravado. Vou consultar as minhas bases aqui para ver essa questão. Maria Stefano, eu queria mais uma vez, não sei se tem algum colega que quer fazer mais alguma consideração, eu queria te agradecer, assim, foi uma aula, e que bom que ela está gravada, que a gente pode assistir várias vezes e aprender com as tuas histórias. Eu, como estou iniciando a minha carreira acadêmica ainda, né, tenho uma bela caminhada para fazer, e ouvir vocês, a gente também aprende, assim. Uma coisa que eu gostei muito na tua fala e que é recorrente, às vezes a gente acha que é um exagero, mas hoje eu tive certeza do que eu faço, eu tenho certeza que está correto, é como a gente agradece aos nossos, né, aos que nos fazem ser o que somos. Quando tu faz a referência aos teus orientadores de mestrado, eu vejo como é importante para nós fazer o mesmo com os nossos, né? Então eu sempre digo assim, né, eu participei de um evento que o Jorge, né, me convidou, o Jorge Cunha, um evento de um grupo que ele coordena, que é a autobiografia, né? Pesquisas autobiográficas, e eu falei isso, né? Eu devo boa parte do que eu sou aos meus orientadores de mestrado e doutorado, que é a professora Berenice Corsetti e o Omar Tâmbara, né? E às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar e tal, mas hoje eu tenho certeza que é muito importante, né? Essa fala de dizer o quanto essas pessoas representaram e representam na nossa vida, né? E, de alguma forma, a tua vida também se entrelaça na minha, como eu te falei antes da gravação, a primeira ASP que eu participei, que fez uma fala sobre memória, eu lembro que eu fiz uma pergunta como se fosse hoje, sobre a importância dos estudos do Pierre Nora para a formação da memória. E naquela época eu só conhecia o Nora. E tu foi numa gentileza de responder um menino que estava menino não, né, mas um jovem que estava recém entrando no mestrado, sem conhecimento algum, e foi muito fantástico, assim, desde aquele momento a gente percebe da tua importância para a história da educação do Rio Grande do Sul. E que bom que tu estejas conosco nessa tarde. Eu agradeço imensamente a tua gentileza acadêmica, né? Como tu disseste, tu não precisa mais nada, mas o fato de tu vir aqui em Bagé, um projeto de extensão da nossa universidade, pequena, acanhada, é um sentimento de gratidão eterno que eu vou levar comigo para sempre. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Dever de testemunho, dever de ofício, e nós temos que ser locais, global
e locais, não tem... Escala geográfica não é escala de importância, eu acho que estamos numa aldeia global, né? Então, eu fico muito honrada pelo convite, agradeço mais uma vez a oportunidade. Talvez daqui a 3 anos eu já não diria as mesmas coisas, mas vale pelo momento. E agradeço aos alunos e colegas, pesquisadores, mestrandos, doutorandos aqui presentes, e ao professor Fernando também, que está aqui. Muito obrigada. Eu vou pedir para a gente fazer aquela fotinho de final, se o pessoal quiser abrir a sua câmera, né? Que a gente sempre faz uma foto para marcar, e depois da fala da professora Maria Beatriz, quando a gente tiver amanhã, ou até o final da semana, nós vamos estar com a gravação no repositório digital, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, meus queridos orientandos, colegas, amigos. Muito obrigado pela presença de hoje à tarde. Então, tirem as suas fotos, quem tiver meu zap depois me manda, tá, gente? Então tá. 1, 2, 3 e foi. Muito obrigado, vou parar a gravação aqui e quero me despedir de todos vocês. Professora Maria, um grande beijo